Saber Direito desta semana, você vai assistir a um curso de Direito do Trabalho. Durante as 5 aulas, o professor Reginaldo Romualdo Pereira traz a advocacia trabalhista na prática. Serão abordados o atendimento e a petição inicial, a contestação e embargos de declaração, o recurso ordinário e recursos de revista e a execução. A aula 1 começa agora. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É uma satisfação enorme estar aqui nesse programa que é líder de audiência da TV Justiça, que é o Saber Direito. Meu nome é Reginaldo Romualdo, sou professor de Direito do Trabalho, de Prática Trabalhista, de Processo do Trabalho e também sou advogado trabalhista e imobiliário. E hoje nós vamos falar aqui com vocês, em 5 aulas, do início ao fim, logicamente, sem querer esgotar o tema, mas sobre a prática trabalhista. Nós vamos começar na aula 1, falar desde a conduta do advogado, como o advogado deve se portar, a maneira de o advogado criar seu marketing pessoal, conhecendo a competência da Justiça do Trabalho, conhecendo a estrutura da Justiça do Trabalho. E na aula 2, nós vamos discutir e aprender desde o atendimento ao cliente até a elaboração da petição inicial. Na aula 3, nós vamos ver sobre a defesa, a contestação e os embargos de declaração. Na aula 4, nós vamos estudar sobre os aspectos gerais dos recursos e com foco no recurso ordinário. E na aula 5, para a gente concluir, nós vamos falar sobre o recurso de revista e os meios de defesa do executado. Percebam, então, que nós vamos tentar, sem esgotar o tema, repito, mas do início ao fim da advocacia trabalhista na prática. Então, você que ainda está aí nos bancos da faculdade, essa aula é de extrema valia para você, porque você já está mirando o seu momento profissional. Para você que acabou de se formar, essa aula é o que você precisa para iniciar na sua trajetória profissional. Porque eu vou trazer aqui macetes práticos, dicas práticas para você atuar na advocacia trabalhista. Então, antes de começar a nossa aula 1, quem puder, me siga no Instagram, @reginaldo.romualdo. Então, vamos lá iniciar a nossa aula 1. Antes de entrarmos efetivamente no direito em si, no processo em si, na prática em si, conversar com vocês a respeito do comportamento do advogado. Isso é muito importante para o sucesso profissional do advogado. E nesse ponto eu quero falar primeiramente do marketing. Você, onde inicia o seu marketing? Porque nós sabemos que na advocacia não se pode ter o marketing ostensivo, você não pode fazer um outdoor e colocar aí na sua cidade, né? O melhor advogado trabalhista. O nosso marketing, ele é do boca a boca. E onde começa o seu marketing? Você que ainda é acadêmico de direito, você sabia que seu marketing começa na faculdade? Você aí está sendo observado pelos seus professores, que futuramente pode te convidar a integrar um grande escritório. Você está sendo observado pelos seus colegas de turma, que futuramente podem vir a se tornar seus clientes. E depois que você se torna um advogado, que você já está na área, como que você se porta? Será que se o seu cliente visitar sua rede social, o que ele vai encontrar? Será que ele vai encontrar fotos de baladas? Será que ele vai encontrar fotos de você em raves? Ou não, você estudando, você se aprimorando, você participando de um congresso? Isso faz toda a diferença, porque o cliente observa isso. Você, quando vai para uma audiência, como que você se porta? Como que você está se vestindo? Você vai fazer uma audiência de gola polo? Ah, Reginaldo, mas você está julgando o livro pela capa?
não sou eu, é a sociedade. Então, você tem que se portar de acordo com os olhos da sociedade. E a sociedade observa isso. A maneira que você se porta, a maneira como você se veste. Então, vai fazer uma audiência, coloca o traje formal do advogado, coloca um terno, coloca uma gravata. Isso é importante aos olhos da sociedade, aos olhos do seu cliente. E muito importante também, você tem que se especializar. Hoje, o advogado clínico geral, ele não sobrevive no mercado de trabalho. O que é o advogado clínico geral? Quando alguém te pergunta, e aí, o que você faz da vida? Ah, eu sou advogado. Ah, tá, só advogado, é? Não, você tem que se especializar em determinada área e dizer, eu sou um advogado trabalhista. Eu sou um advogado civilista. Porque hoje o mercado procura especialistas. Então, clínico geral, eu sinto muito te dizer, mas você não vai conseguir ganhar dinheiro. Talvez você consiga se manter, mas ter sucesso, ganhar dinheiro, não. Então, é de suma importância hoje a especialização. Se torne um advogado especializado, especialista em alguma área. E além disso, de ser especialista, você tem que se manter atualizado. O direito, ele é muito dinâmico. As coisas mudam diariamente. Então, você precisa estar conectado, você precisa se atualizar. Depois desse apanhado geral, outra coisa que é muito importante para o mundo da prática jurídica, da prática da advocacia, chama-se ética. Ética e transparência. Tema esse tão caro hoje para a nossa sociedade. Então, quando você tiver o seu contato com o cliente, não tente ali, talvez na ânsia de ser contratado, de omitir algum fato, de não revelar a verdade para o seu cliente. Que verdade é essa que eu me refiro? Olha, coloque de forma transparente para o seu cliente o risco daquele processo. Coloque de forma transparente para o seu cliente as custas processuais, o tempo que aquele processo pode demorar. E jamais você vai garantir qualquer causa, porque a sua atividade, a nossa atividade, ela é de meio e não de fim. Nós não podemos garantir resultado. Sabe aquele cliente que chega para você e diz assim, doutor, isso aqui é causa ganha, não é? Você vai falar não. O que você pode dizer para ele é da expectativa. Olha, aqui eu vejo que a nossa expectativa de obter êxito, ela é grande. Pode falar até em percentual. Ou ela é baixa, mas jamais vamos falar que essa causa é uma causa ganha. Porque agindo assim, você está agindo com transparência com seu cliente, você está agindo com ética, que é muito importante. Depois disso, outra coisa que é muito importante na advocacia, que não só trabalhista, em qualquer advocacia, você que é advogado, você tem que ter isso. Organização, boa escrita. Isso, inclusive, está no nosso Código de Ética. Olha só o que diz o artigo 45 do nosso Código de Ética, que põe-se o advogado lianesa. O que é lianesa? Isso nós acabamos de fazer, robustez moral, ética. E emprego de linguagem escorreita e polida, que é a gramática normativa. Então, você, além de escrever de forma clara, porque o destinatário da sua mensagem tem que entender o que você está escrevendo, você tem que ser organizado. E como ser organizado? É muito simples. Nós temos uma resolução, a 185, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, lá no artigo 12.13, essa resolução vai te ensinar, inclusive, a ser organizado. Olha só,
Quando você está redigindo a sua petição, você vai citar no curso dela inúmeros documentos, não é isso? Documentos esses que vão anexos. Então, você tem que sempre pensar, quando você estiver escrevendo, tanto na linguagem em si, quanto na organização, do destinatário da sua mensagem, ou seja, o juiz, o desembargador, o ministro. Então, quando eu estou escrevendo e citando alguns documentos, os quais estão anexos, primeiro, esses documentos anexos têm que estar numa organização que permita o leitor da petição inicial fazer um link diretamente com ele. Como assim, Reginaldo? Olha, na minha petição inicial eu estou falando lá de horas extras. Aí eu falo, o que pode ser verificado por meio dos cartões de ponto anexos. Nesse ponto da inicial, eu abro um parêntese, olha como vai ficar bem organizado, e coloco lá, documento anexo, exemplo, anexo 1, cartões de ponto. E lá no meu anexo, eu nomeio esse arquivo da forma que eu coloquei na inicial. Anexo 1, cartões de ponto. Continuo. Aí agora eu estou falando de outro assunto, de ausência de depósito do FGTS, conforme se extrai do extrato fundiário anexo. Abro parêntese, coloco anexo 2, extrato do FGTS. E lá no meu anexo eu vou nomeá-lo também dessa forma, anexo 2, extrato do FGTS. Por quê? Quando eu for protocolizar a minha ação, eu escolho lá no PJE o tipo do documento e a descrição é livre para eu colocar o que eu quiser, de uma forma que leve o leitor a entender qual documento, a referência, o período daquele documento. Eu vou colocar exatamente como eu coloquei na petição inicial, eu nomeei o anexo. Então, anexo 1, cartões de ponto, anexo 2, extrato do FGTS. Porque no PJE gera um hiperlink. Então, quando você faz o download do processo, então imagine só, o juiz está lendo a sua petição inicial. Conforme você está pleiteando horas extras, conforme se pode verificar dos cartões de ponto anexo. Ele dá um clique no nome do arquivo, lá no link do PJE, no sumário do PJE, já vai para o arquivo, ele verifica. Então, organização. Porque não é raro de se ver, você pega um processo que tudo misturado, não cita qual documento é, um documento junto com o outro, e a resolução também nos diz que o agrupamento de documentos, ou seja, ele tem que ser da mesma espécie. O que é agrupamento de documentos, Reginaldo? Olha, se eu tenho lá cartões de ponto de 4 anos, talvez não dê para colocar em um arquivo só, não é verdade? Eu agrupo, se ultrapassar ali o tamanho do limite do PJE, do arquivo, eu divido em vários arquivos, mas nesses arquivos que tem cartão de ponto, só pode ter o quê? Cartão de ponto. Então, o cartão de ponto, ele é um tipo de documento. Agora, eu vou falar sobre pagamento salarial e eu vou juntar contra-cheques. Então, o contra-cheque é outra espécie de documento. Eu posso agrupar, eu posso juntar num arquivo único todos os contra-cheques. Mas eu posso misturar? Colocar um pouco de cartão de ponto e um pouco de contra-cheque? Não, é isso que a resolução fala para você não fazer, porque isso acaba criando confusão no processo. Tendo falado isso, desses primeiros passos aí, vamos conhecer agora um pouquinho da competência da Justiça do Trabalho. A competência da Justiça do Trabalho, nós vamos estudar duas aqui. A competência material e a competência territorial. Vamos começar com a competência material. O que é a competência material? O próprio nome já diz, da matéria. Quais assuntos a Justiça do Trabalho poderá processar e julgar? Onde está isso, Reginaldo? Basta você ir lá no artigo 114 da Constituição Federal. Lá vai ter uma lista de tudo que a Justiça do Trabalho poderá processar e julgar.
E nesse ponto, no inciso 1, a gente já pode observar uma ampliação que a competência da Justiça do Trabalho sofreu após a emenda constitucional 45. A Justiça do Trabalho, se você ler lá na Constituição Federal, vai falar que ela é competente para processar e julgar as ações oriundas das relações de trabalho. O que é relação de trabalho? Relação de trabalho, ela é um gênero. Gênero esse que comporta várias espécies. Então, o empregado é uma espécie de trabalhador. O autônomo é outra espécie de trabalhador. O funcionário público é outra espécie de trabalhador. Então, a competência da Justiça do Trabalho, ela fala que ela é do trabalhador e não do empregado somente. Então, se um autônomo quiser demandar na Justiça do Trabalho, cobrando lá um serviço que não lhe foi pago, ele pode? Em regra, sim, ele pode demandar na Justiça do Trabalho porque ela tem competência para isso. Vamos trazer aqui algumas observações com essa competência ampla aí da Justiça do Trabalho para o gênero trabalho. O STF já decidiu que, para os regimes jurídico-administrativos, ou seja, nós estamos falando agora em relação à administração pública. Então, os vínculos jurídico-administrativo ou jurídico-estatutário, a competência é da Justiça comum e não da Justiça do Trabalho. O que ficou, então, envolvendo a administração pública para a Justiça do Trabalho? Ficou para ela o regime jurídico seletista, que nós não temos aí empresas públicas, por exemplo, Sociedade de Economia Mista, que contrata com base na CLT, são seletistas, com a carteira assinada. Então, esse pessoal, a competência para processar e julgar as ações em face dessa empresa pública, por exemplo, é da competência da Justiça do Trabalho. Outra observação que nós temos que fazer é com relação à competência criminal. A Justiça do Trabalho tem competência criminal? Gente, não vamos errar. Isso aí em prova, você que ainda está estudando, se cair isso na prova da UAB, a gente brinca que no direito toda boa regra tem sua exceção, né? Mas aqui agora eu vou falar uma regra para vocês que não comporta exceção. Então anotem aí. A Justiça do Trabalho não tem competência criminal, tá? Então ela não tem competência criminal. Ah, Reginaldo, mas mesmo se envolver um ato praticado por um... Sim, mesmo envolvendo um ato praticado pelo empregado, por qualquer... Não tem competência criminal. Anotamos isso aí? Outro ponto, que a Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar, dos representantes comerciais. Também decidiu o STF que a competência em relação aos representantes comerciais é da Justiça comum. De igual modo, em relação aos trabalhadores dos transportes autônomos de carga, os TACs, eles também serão, desejando ajuizar uma ação, a competência será da Justiça comum e não da Justiça do Trabalho. E mais um, os profissionais liberais. Nós temos a súmula 363 do STJ, que diz que, em se tratando de um profissional liberal, onde existe ali um vínculo entre profissional e cliente que incide o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, a competência é da Justiça comum. Então, imagine eu, nós somos advogados, e um cliente não nos paga. E nós vamos ajuizar, então, uma ação pleiteando, esses honorários que não nos foram pagos. Onde nós vamos? Na Justiça do Trabalho? Porque, a princípio, seria porque nós somos trabalhadores e a competência da Justiça do Trabalho não é para julgar as relações de trabalho, mas nessa hipótese de profissional liberal que incide o Código de Defesa do Consumidor, a competência é da Justiça comum, tá? E aqui eu estou falando, gente, obviamente, dos honorários contratuais, porque os honorários sucumbenciais decorrem do processo e, obviamente, você vai executar na Justiça do Trabalho, beleza? Um outro ponto aqui diz respeito às ações possessórias.
A Justiça do Trabalho tem competência para julgar as ações possessórias? Porque quando se fala em ação possessória já vem à cabeça logo Código Civil, não é? Código de Processo Civil. Mas e a Justiça do Trabalho tem? Tem, desde que essa ação possessória seja decorrente de um direito, do exercício do direito de greve da iniciativa privada. Olha só o que diz a súmula vinculante 23 do STF. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações possessórias ajuizadas em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Então, se cair na prova, as bancas gostam dessa pegadinha, né? Se a Justiça do Trabalho poderá processar e julgar uma ação de reintegração de posse. O que você tem que observar na questão é, ela decorre do exercício do direito de greve? Sim, então é sim de competência da Justiça do Trabalho. Um outro ponto que lá no artigo 114 diz que é de competência da Justiça do Trabalho processar e julgar é o habeas corpus. Aí você me pergunta, Reginaldo, mas quando fala em habeas corpus, eu já lembro de prisão e automaticamente eu lembro do direito penal. E você acabou de dizer que a Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar as ações criminais. Sim. E para que serve o habeas corpus, então, na Justiça do Trabalho? Confesso que pouca serventia. Por quê? Antigamente, nós tínhamos duas espécies de prisão civil, ou seja, alguém ia preso sem cometer um crime, porque era uma prisão civil. Quais eram essas espécies? Depositário infiel e alimentos. Hoje nós só temos uma, que é de alimentos. Se você não paga a sua pensão alimentícia, você vai preso. É uma prisão civil. A do depositário infiel acabou. Desde que o Brasil se tornou signatário do Pacto San José da Costa Rica, nós temos inclusive a súmula vinculante 25 do STF que diz que acabou, é ilícita a prisão civil de depositário infiel. Então, para que serve o habeas corpus? Olha, o TST vem aplicando e admitindo o habeas corpus para a situação, por exemplo, do passaporte. Quando o juiz da execução trabalhista determina a suspensão do passaporte do devedor como meio coercitivo dele pagar sua dívida, muitas das vezes, em razão ali do caso específico, pode se estar diante de uma violação do direito de ir e vir, da liberdade primária do indivíduo. Talvez ele precisa realmente daquele passaporte, em razão do serviço dele, ele ter que viajar para fora do país. Nesse caso específico, o TST já tem jurisprudência admitindo o habeas corpus. Mas e se o juiz, por exemplo, determinar a suspensão da sua CNH? Cabe habeas corpus? Nós temos também jurisprudência no sentido de que não é possível, no caso da CNH, por não violar essa liberdade primária do indivíduo, então não se admite o habeas corpus. Por quê, Reginaldo? Porque eu suspendendo a sua CNH, eu estou te impedido de ir e vir? Não. Você pode ir de outros meios, sem ser dirigindo. Então, em razão disso, o TST não admite o habeas corpus para essa situação de CNH, mas se você tiver um cliente aí com o passaporte suspenso e ele necessitar e demonstrar que essa suspensão está violando o direito dele de ir e vir, você pode utilizar, então, desse remédio constitucional, que é o habeas corpus, impetrar para conseguir liberar o passaporte do seu cliente. Outro ponto aqui, muito importante, na competência material da Justiça do Trabalho, é com relação às ações indenizatórias e reparatórias. Olha só, a Justiça do Trabalho pode processar e julgar as ações indenizatórias e reparatórias de empregado em face da empresa? Vamos supor que o empregado sofreu um dano lá, sei lá, caiu, machucou, quebrou a perna. Ele pode pedir essa reparação e essa indenização na Justiça do Trabalho? Pode, é de competência da Justiça do Trabalho. O STF já se posicionou nesse sentido há muito tempo, de forma muito clara. E se não for o empregado? Vamos dizer que o empregado faleceu no trabalho, né? Pode os herdeiros, os sucessores,
perante a Justiça do Trabalho, pleitear uma eventual indenização, a reparação? É o que nós chamamos de dano reflexo, ou também de dano em ricochete. Pode também, tá bom? Olha só o que diz, primeiro, a súmula vinculante 22, que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por dano material e moral decorrente de acidente de trabalho. A súmula 392 do TST diz que a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as indenizações por dano moral decorre da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho, ainda que proposta por dependentes ou sucessores do trabalhador falecido. Isso nós acabamos de dizer aqui. Então, pessoal, quando você estiver diante de uma demanda dessa natureza, o que é importante na prática você verificar? O primeiro ponto é qual responsabilidade civil eu vou aplicar nesse caso? A subjetiva ou a objetiva? Porque a regra é a subjetiva. E o que eu tenho que demonstrar, porque isso vai mudar totalmente o que você vai escrever na sua petição inicial, o que você vai produzir de prova no seu processo, o que você vai questionar no momento da audiência de instrução. Então, o que eu preciso de provar na responsabilidade civil subjetiva, que é a regra? Olha, eu tenho que provar a conduta, eu tenho que comprovar o dano, eu tenho que comprovar o nexo, que é a ligação entre eles, e mais um detalhe, que essa conduta, ela é culposa ou dolosa. E o que é culpa? Negligência, imprudência ou imperícia. Ao passo que na responsabilidade objetiva, eu já não preciso me preocupar com a culpa. Eu demonstro apenas a conduta, o dano, a ligação entre eles e pronto, tenho direito à indenização, à reparação. E quando que eu vou aplicar, então, a responsabilidade civil objetiva? Se você ler o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, lá vai dizer que quando houver lei expressa falando nesse sentido, ou quando a atividade for de risco. Então vamos imaginar um caso. Chega no seu escritório para te contratar um motociclista. Ele alega que trabalhava para uma empresa, fazendo entregas de moto, e que sofreu um acidente. Quebrou a perna, ficou inabilitado para o trabalho, enfim. Qual responsabilidade você vai invocar na sua petição inicial, nesse caso específico? A subjetiva, onde você vai ter que se preocupar em demonstrar culpa ou dolo da empresa, ou a objetiva, que você não precisa preocupar com nada disso? Você vai só comprovar, olha, ele estava trabalhando, sofreu um acidente e machucou o dano. Estava trabalhando enquanto sofreu o acidente porque estava trabalhando, nexo causal entre eles. Nesse caso específico, é a responsabilidade objetiva que você vai invocar. Por quê? Ué, a atividade de motociclista não é de risco? É tanto de risco que se paga para o motociclista o quê? Adicional de periculosidade, lá no artigo 193 da CLT. Não é isso? Então, se é de risco, a teoria é da responsabilidade objetiva. Outra coisa, na prática, como que você vai, qual expressão que você vai utilizar para se referir a danos materiais e a dano moral? Porque o advogado generalista, ele vai falar tudo como indenização, não é verdade? Mas você que não é advogado generalista, você vai utilizar a expressão correta. Então, quando você estiver falando de indenização, você está se referindo a danos materiais. E quando você for se referir a danos morais, você vai pedir reparação. Isso mesmo, reparação. Por quê? Porque dano material, que seja o lucro cessante, o dano emergente, né? O dano emergente, aquilo que eu efetivamente tive de prejuízo, lucro cessante, aquilo que eu deixei de ganhar, ou que seja a pensão vitalícia, se eu me inabilitei ao trabalho ou sofri uma depreciação,
eu consigo quantificar, por isso que eu falo indenização. Se eu falo para vocês, olha, ele sofreu um acidente e a moto dele quebrou. Eu não consigo quantificar. Olha, eu vou levar a moto então para o conserto, vai usar a peça X, a Y, a Z, o valor do orçamento aqui, R$ 3.425,30. Quantifiquei. Agora, o dano moral eu não consigo quantificar. Te pergunto, quanto vale a sua moral? Quanto vale a sua honra? Por isso que eu utilizo o termo reparação. E mais um, aqui, que você pode pedir de natureza extrapatrimonial, é meio que exclusivo nosso aqui, né, do direito do trabalho, do processo do trabalho, o dano existencial. Dano existencial quando você tem violado o seu projeto de vida ou sua vida de relações. É aquele caso do trabalhador que você está atendendo ele no seu escritório, que ele fala, doutor, doutora, eu trabalhei lá por 4 anos, nunca tirei férias, trabalhava em média 10, 11 horas por dia. Eu não tinha tempo para conviver com meus amigos, ir num churrasco, ir num barzinho com meus amigos. A minha esposa, né, acabou largando de mim porque eu não tinha tempo para ela. Eu não tive como cursar uma faculdade. Então, ou ele teve um impacto, né, um dano no seu projeto de vida, ele não conseguiu fazer um curso, ele não conseguiu fazer uma faculdade, ou na sua vida de relações com os amigos, com os familiares, você também pode pedir uma reparação por dano moral, né, que é chamado dano existencial nessa hipótese. Assim também quanto ao dano estético, que é uma espécie também de dano extrapatrimonial, quando você tem uma violação à sua saúde ou integridade física, que acaba ficando ali uma sequela, uma cicatriz, uma deformação. Sabe, que você olha e fala, né, nossa, o que foi isso? Então, isso acaba causando uma certa repulsa e isso pode sim ser pleiteado a título de reparação por dano material, por danos morais. E agora, depois de fazer um apanhado geral aí da competência material, e para a gente concluir a competência material, vamos só falar sobre um erro que eu vejo com muita frequência na advocacia trabalhista, que é com relação à contribuição previdenciária. E falando isso, a gente já passa para a competência territorial. Olha só, de forma bastante singela com relação à competência da Justiça do Trabalho para contribuições previdenciárias. Não peça aí na sua petição inicial, naquela hipótese que você está, por exemplo, com seu cliente que trabalhou aí 3 anos para o empregador e não teve o vínculo de emprego reconhecido, a carteira assinada. Aí você vira na sua petição inicial e fala assim, requer que seja reclamada, condenada ao pagamento da contribuição previdenciária incidente sobre os salários durante o período trabalhado. Isso é errado. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho não tem competência para cobrar, para executar essas contribuições previdenciárias. Reginaldo, mas eu li lá no artigo 114 que ela tem, sim. Tá, ela tem. Mas daquilo que ela condenar em suas sentenças condenatórias ou dos acordos que ela homologar. Beleza, Reginaldo, explica isso melhor? Explico. Então, a Justiça do Trabalho tem competência com relação à contribuição previdenciária para cobrar somente daquelas verbas que a Justiça do Trabalho deferir. Então, se na sentença estiver condenando, por exemplo, nessa hipótese que nós acabamos de dizer, que ele trabalhou lá 3, 4 anos, ficou um salário em atraso, nós vamos pedir isso na nossa ação, não vai? Não vamos? Nessa ação que nós pedimos um salário, o salário incide contribuição previdenciária? Incide. Esse salário foi a Justiça do Trabalho que condenou? Foi. Então, ela tem competência para cobrar e executar essa contribuição previdenciária. Mas naqueles salários que foram pagos fora da Justiça do Trabalho, ou seja, ao longo do contrato, não é de competência da Justiça do Trabalho. Reginaldo, e a Previdência vai ficar no prejuízo? Não sei, vai depender deles. O INSS, que se quiser, vai na Justiça Federal e ali cobre essas contribuições previdenciárias ao longo do contrato de trabalho.
Então, em resumo, a Justiça do Trabalho só tem competência em relação à contribuição previdenciária daquelas verbas que decorrerem das suas sentenças condenatórias ou dos acordos por ela homologados. Beleza? E agora, então, vamos passar para a competência territorial da Justiça do Trabalho. Você atendeu um cliente, identificou a causa dele, e aí, onde você vai ajuizar a ação? Qual local? A regra geral está lá no artigo 651 da CLT, no caput, e a regra geral diz que a competência da Justiça do Trabalho, ela se dá pelo local da prestação dos serviços. Então, onde que ele trabalhou? Ele trabalhou em São Paulo, local São Paulo. Ele trabalhou em Brasília, Brasília, o local. Mas, Reginaldo, e eu posso alterar essa competência? Modificar? Pode, porque a competência territorial é relativa. Aí vai depender da outra parte vir tempestivamente no processo e alegar que você ajuizou a ação no lugar incorreto. Porque se a parte nada disser, aquele lugar que seria incorreto se torna correto. Nas próximas aulas nós vamos ver qual que é esse meio de você alegar, quando você estiver advogando para reclamada, essa incompetência territorial. Então você pode, em regra, iniciar onde você achar melhor, invocando o 651, parágrafo 3º da CLT. E aqui eu trago algumas observações. O TST tem entendido e mantido a ação no domicílio do empregado. Vamos supor que o empregado foi contratado em Goiânia e trabalhou em São Paulo. Retornou para Goiânia e ajuizou a ação em Goiânia. O TST tem mantido essa ação em Goiânia, ainda que não seja no lugar da prestação de serviço, que é a regra, se o empregado foi arregimentado em Goiânia. O que é isso, Reginaldo? Se ele foi contratado em Goiânia. Então, imagina aquela hipótese que a empresa veio atrás do empregado, ele estava em Goiânia. Ela falou, vem trabalhar aqui comigo, em São Paulo. Beleza, acertaram lá valores e tudo, mandou a passagem aérea para o empregado foi. Então, ele estava em Goiânia e foi arregimentado, contratado em Goiânia para trabalhar em São Paulo. Nessas hipóteses, o TST tem entendido que a ação pode ser mantida em Goiânia, porque foi o lugar da arregimentação. Mais um detalhe, as empresas de âmbito nacional, o empregado também pode ajuizar ali no seu domicílio. Como assim? Vamos imaginar aí um banco de atuação nacional? Então, toda localidade tem a agência dele, não é? Não vai violar em nenhum momento ali o seu contraditório, sua ampla defesa. Então, nessas hipóteses de empresas de atuação de âmbito nacional, você também pode invocar a seu favor, a favor do seu cliente, para manter a ação no domicílio dele. Então, essa é a competência territorial. A competência territorial, repito, ela é relativa, ela deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, que nós vamos ver na próxima aula, ao passo que a competência absoluta, que é a material que nós vimos há poucos instantes, ela não admite alteração de competência. Ela causa nulidade do processo e ela pode ser, inclusive, conhecida de ofício pelo juízo. Ainda que a parte não alegue, o juízo pode olhar e falar, não, mas essa aqui não é de competência da Justiça do Trabalho e de ofício. Na relativa, que é a territorial que nós acabamos de ver agora, o juiz já não pode fazer isso de ofício, declarar incompetente. A Justiça do Trabalho admite a cláusula de eleição de foro. Olha só o que diz a Instrução Normativa 39, o artigo 2º. Não se aplica ao processo do trabalho, em razão da inexistência de omissão por incompatibilidade, o que dispõe o artigo 63 do Código de Processo Civil, que é a modificação de competência por eleição de foro. Então, não pode o empregador, no contrato de trabalho, falar eleito o foro da cidade, de Currais Novos, Rio Grande do Norte. Ele não pode eleger um foro, tá? Essa cláusula de eleição de foro, que é muito aplicada nos contratos cíveis, no contrato do trabalhista de direito do trabalho, né? Não pode ela ter essa incidência.
E também pode cláusula arbitral, ou seja, eu retiro da competência da Justiça do Trabalho e coloco para um árbitro apreciar. Essa foi uma inovação trazida pela reforma trabalhista, a Lei 13.467, e olha o que diz o artigo 507-A. Nos contratos individuais do trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite, o teto do regime geral da Previdência Social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa. Então, tem que ter uma concordância expressa do empregado e o principal, ele tem que ganhar mais de 2 vezes o teto do regime geral da Previdência Social. Esse teto hoje deve estar em torno aí de 7 mil e poucos reais, quase 8 mil. Então, nós estamos falando aí de um salário aí superior a 15 mil reais. É uma pequena parcela da população, não é isso? Finalizando essa parte da competência material, da competência territorial, ou seja, quais as matérias que a Justiça do Trabalho pode apreciar e julgar e qual local que eu vou ajuizar a minha ação ou vou, ali brigar para que essa ação seja mantida naquela localidade, vamos agora conhecer rapidamente a estrutura do Poder Judiciário Trabalhista. A Justiça do Trabalho, ela tem como órgão, de primeiro grau, os juízes do trabalho, as varas do trabalho. E aqui uma pequena observação prática. A CLT ainda tem nomenclaturas equivocadas, decorrência da história, porque antigamente a gente tinha uma composição paritária na Justiça do Trabalho. Nós tínhamos, além dos juízes togados, juízes classistas. Então, antigamente se chamava juntas, de conciliação e julgamento, que hoje se lê vara do trabalho. Então, quando você pegar a sua CLT, aí você vê que até hoje a redação está equivocada. Você lê lá, junta de... Não faça isso. Já faça uma conversão automática aí na sua mente. Junta de conciliação não existe mais. Vara do trabalho. Beleza? Então, órgão de primeiro grau, vara do trabalho, ajuizei uma ação. Profere ali uma sentença, que é a decisão final do juízo de primeiro grau, e dessa sentença eu posso recorrer. Nós vamos estudar esse recurso. Recurso ordinário. Qual o prazo? 8 dias úteis. O processo sai da vara do trabalho, vai para o Tribunal Regional do Trabalho, TRT. No TRT, profere-se a decisão, denominada de acórdão, que é uma decisão colegiada. Do TRT, eu também posso recorrer? Posso. Para onde? Para o TST. Qual que é o recurso? Recurso de revista. Qual o prazo, Reginaldo? 8 dias. Nós vamos também estudar sobre esses recursos aqui, tanto o recurso ordinário quanto o recurso de revista. Chegou lá no TST. Quais os órgãos que compõem o TST? Então, tem a composição lá do pleno, órgão especial, a seção de dissídios coletivos, a seção de dissídios individuais, que é dividida em subseção de dissídios individuais 1 e a subseção 2 dos dissídios individuais, e nós temos as turmas, 8 turmas no TST. Então, seu processo saiu do TRT e foi para o TST. Quem que vai julgar desses órgãos que eu falei o seu recurso de revista? Serão, as turmas. Então, quando seu processo sobe, ele é distribuído para alguns dos ministros que é vinculado a determinada turma. Então, essa turma é que vai proferir o acórdão, que vai julgar o seu processo, o seu recurso. E desse recurso, olha que interessante, no processo do trabalho, nós temos um outro recurso para o TST, mas para um órgão diferente, que é o recurso de embargos no TST. Então, se você não concorda com o acórdão proferido lá pela turma do TST, se enquadrar nas hipóteses previstas na legislação, você pode recorrer para o próprio TST novamente, só que agora quem vai apreciar
o seu recurso, é outro órgão do TST, que se for decorrente de dissídios individuais, poderá ser a subseção de dissídios individuais 1 ou a subseção de dissídios individuais 2. Mais um detalhe para você que está estudando aí para a prova da OAB. Quantos ministros, porque prova ama essas perguntas, né? Quantos ministros tem o TST? 27. Reginaldo, essas provas amam, né? Essas perguntinhas de quantos ministros. Tem algum macetinho aí para a gente nunca esquecer quantos ministros tem no TST? Tem sim. Não é TST? Então é 30 sem 3. Quanto que é 30 menos 3? Não é 27? São 27 ministros. Outra coisa interessante nessa estrutura do Poder Judiciário Trabalhista é também com relação aos tribunais. Em relação aos tribunais, aos TRTs, né, aos Tribunais Regionais do Trabalho, nós temos no Brasil 24 TRTs. Então, vocês já, numa conta rápida, já puderam perceber que nós não temos um TRT para cada localidade, não é isso? Então, por exemplo, Brasília, TRT da 10ª região. Ele engloba tanto Distrito Federal, certo? Como Tocantins. Então, tem TRTs que aglutinam mais de um estado, como aqui o do Distrito Federal, que aglutina também Tocantins. E nós temos um estado que tem 2 TRTs, que é o estado de São Paulo. São Paulo tem tanto o TRT da 2ª região, TRT2, quanto o TRT da 15ª região. Então, um envolve ali a capital, outro mais o interior. Beleza? Então, essa é, em regra, a estrutura do Poder Judiciário Trabalhista. Em regra, seu processo começa na vara do trabalho, vai para o TRT com recurso ordinário, vai para o TST por meio de recurso de revista e no TST ainda cabe os embargos no TST como mais um meio recursal. Algumas questões aqui peculiares da Justiça do Trabalho que eu já adiantei para vocês, mas é importante repisar. Com a Emenda Constitucional 24 de 99, ela excluiu a representação classista da Justiça do Trabalho. Então, se você ler hoje o artigo 116 da Constituição Federal, você vai ver lá na frente que está lá, redação dada pela Emenda Constitucional 24 de 99. E lá vai dizer assim, nas varas do trabalho, que antes era juntas de conciliação e julgamento. Então, nunca, jamais leiam, tá? Na sua CLT, repito, está errado, mas nunca leiam juntas de conciliação e julgamento. Já coloca o conversor aí para funcionar e já muda para a vara do trabalho. Então, nas varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. Ou seja, retirou aquela composição classista da Justiça do Trabalho. Outro aspecto importante para a gente entender, porque aqui nós estamos trabalhando na prática, é que essas nomenclaturas e, por exemplo, no processo de trabalho, na sua petição inicial, quando chega ao final dela, que nós vamos ver na próxima aula, você vai pedir a notificação da reclamada. A notificação da reclamada, e por que não citação? Porque essa notificação, ela veio ao longo da história, porque a Justiça do Trabalho, ela nasceu vinculada ao poder executivo. Sério, Reginaldo? Sério. O embrião da Justiça do Trabalho, e ao longo de muitos anos, a Justiça do Trabalho não era do Poder Judiciário, era vinculada ao Poder Executivo. Somente com a Constituição de 1946 é que a Justiça do Trabalho passou a integrar o Poder Judiciário. Então, ao longo desses anos, porque Poder Executivo cita? Não, ele notifica, não é isso? Veio e se tornou um direito consuetudinário, né, amparado aí nos costumes.
Então, notifica, nós estamos notificando até hoje. Então, nessa primeira aula, nós fizemos um apanhado geral de como deve se comportar o advogado antes mesmo de atender o seu cliente para a sociedade em si, né? De ter um marketing pessoal, ética, né? Organização quando for ali elaborar a sua petição. Vimos sobre a competência da Justiça do Trabalho, competência essa material, quais as matérias que ela vai julgar, e a competência territorial, qual local que você vai ajuizar essa ação. Concluímos falando sobre a estrutura do Poder Judiciário Trabalhista, para que você conheça desde a vara do trabalho até os órgãos do TST, porque é nessa justiça que você irá militar, então você precisa conhecer esses órgãos, e aí eu até recomendo depois estudar o regimento interno do TST. E na próxima aula nós vamos falar sobre o atendimento e também sobre a petição inicial, certo? Agora, vamos testar os nossos conhecimentos. Vamos chamar aqui o quiz, vamos ver? Com relação à competência material da Justiça do Trabalho, é correto afirmar que é de competência da Justiça do Trabalho a cobrança de honorários contratuais proposta por advogado contra cliente. O trabalhador autônomo, por não se enquadrar no conceito de empregado, não poderá ajuizar a ação perante a Justiça do Trabalho. Não compete à Justiça do Trabalho apreciar e julgar a ação de reparação por danos morais ajuizada por sucessores e herdeiros do trabalhador falecido. E D, a Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar ações penais. E aí, vamos ver qual está correta? Exatamente. A Justiça do Trabalho não. Lembra que eu frisei isso? Falei, para tudo, anotem. É uma regra que não comporta exceção. A Justiça do Trabalho não tem competência na matéria criminal. Vamos lá para a próxima pergunta? Em regra, a competência territorial da Justiça do Trabalho é definida pelo local da contratação, pelo local da prestação dos serviços, pelo local da sede da empresa ou pelo local do domicílio do empregado. Vamos ver por qual local? Pelo local da prestação do serviço. Conforme nós dissemos aqui, a regra lá do caput do artigo 651 da CLT. Então, essa é a regra geral. Competência territorial, o local da vara do trabalho, né, que você vai ajuizar a ação, é o local da prestação do serviço, onde o empregado prestou o seu serviço. Vamos lá para mais uma pergunta? O recurso de revista interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho será julgado por qual órgão do TST? Turmas, órgão especial, tribunal pleno ou a subseção 1 da seção especializada em dissídios individuais? Vamos ver qual órgão do TST que vai julgar o seu recurso ordinário? Exato. Nós acabamos de dizer há pouco que quando o seu recurso ordinário sai do TRT e vai para o TST, lá no TST, qual que é o órgão competente para apreciar esse recurso? O órgão é uma das turmas do TST. Beleza? Pessoal, então, aguardo vocês na próxima aula, onde nós vamos discutir desde o atendimento ao cliente, quais os passos que você tem que ter, quais os cuidados que você tem que ter, até para se proteger, para se resguardar. E também sobre a elaboração, os quesitos e as peculiaridades da petição inicial trabalhista. Aguardo vocês na próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.